agora sobre o cadastro de categorias, que ele vai categorizar os chamados, né? Isso é um cadastro muito importante. Logando com o usuário administrador, no menu configurações tem um botão categoria. Então aqui ele vai listar todas as categorias já cadastradas. Repare que o tipo de chamado está aqui, ele é pai da categoria, né? Então eu venho aqui, eu posso filtrar as categorias de um tipo, né? Então vamos pegar aqui o suporte, vamos filtrar, ele vai mostrar só as categorias do tipo suporte, né? Um ponto importante é entender que um chamado ele é categorizado. Ele pode ser categorizado na abertura do chamado ou no fim do chamado, então isso vai depender da regra que você coloca. Então primeiro vamos abrir aqui uma nova categoria para a gente ver os campos que precisa. Então você vai escolher o tipo de chamado que você quer. Vou editar uma, que é melhor a gente já ver, né, a configuração. Então o tipo de chamado, a descrição, você quer essa numeração aqui é opcional, é a forma que você descreveu. Qual o status inicial que esse chamado vai receber? Um ponto importante. Se você quer que o chamado faça triagem antes, então o status aqui tem que ser um status do tipo triagem. Então você vai criar um status, olha o videozinho lá do cadastro de status que você vai lembrar. Então aqui tem que ser triagem e a opção de necessita triagem na abertura do chamado tem que estar marcado. Se eu não marcar, aqui em cima tem que ser um status do tipo atendimento, tá? Ou seja, que está em aberto. Então vai aparecer aqui os status, você vai marcar o status inicial na hora que alguém abrir o chamado. Com essa categoria, qual status recebe? Quem pode concluir o chamado? Aí você pode dizer só o atendente, só o cliente ou os dois, né? Se gera tarefas, então isso é importante. Se você tem a configuração de tarefas, você marca aqui e aqui você vai escolher lá no cadastro de tarefas qual tarefa vai vir para cá. Então, quando você escolher uma tarefa, vai aparecer aquela opção de checklist com cada item da tarefa, né? Se você validar tarefas na conclusão, eu só finalizo o chamado se todas as tarefas estão cumpridas. Então, isso aqui você vai marcar. Exige capacitação, essa categoria para ser executada. Tá? O usuário tem que ter alguma capacitação específica, um curso, uma habilidade, então você vai marcar. Se necessita avaliar após finalizar, então se após finalizar tiver marcado, vai ser solicitado ao cliente que ele faça uma avaliação do chamado. Se eu faço aprovação, né, após finalizar, se necessita triagem, e aqui são os SLAs conforme cada grau de prioridade, né? Então você pode ter um específico para cada um, pode um igual para todos. Aí você define como vai ser a sua categoria. Aí aqui você tem informações importantes. Primeiro, capacitação. Vamos supor que o Office 365 aqui ele tem uma capacitação. O usuário para poder fazer essa categoria, ele tem que ter um curso de uma certificação do Office 365. Então, como tem aqui e lá na categoria você marcou que ela exige capacitação, o sistema só vai deixar atender se chamar os usuários que têm esse curso ou esses cursos aqui, tá bom? Tipo de ativos, normalmente são para categorias que vão vincular ativos, né? Então você vai fazer, por exemplo, um suporte a uma impressora, então você vai botar os tipos de impressora. Então aqui você vai vincular, igual aqui, manutenção de impressora. O tipo de ativo é só impressora, né? Aí ele vai só selecionar ativos desse tipo, já que a categoria já induz a isso. E aqui um ponto importantíssimo, cada ação do usuário na categoria. Então você vai colocar aqui cada usuário em cada departamento o que ele pode fazer. Tá? Então aqui é importante, aqui você vincula um usuário em um departamento. Então a combinação dos dois, se você informar dois iguais, o sistema não aceita. E aqui o que ele vai fazer nesse chamado? Então ele vai abrir, ele pode visualizar, ele pode atender, ele pode aprovar, ele pode realizar triagem. Então você configura por usuário. Aí você, poxa, olha, acabei de contratar uma pessoa, vou ter que entrar em todas as categorias, então para isso tem uma opção vincular usuário, aonde você coloca o tipo, departamento e usuário e marca, e ele vai vincular em todas as categorias deste tipo que você colocou aqui, inserindo esse departamento e nesse usuário essa configuração. Então isso vai ser uma ação em massa.
tá bom? Então aqui você consegue configurar legal as categorias. É importante, isso aqui, as categorias, alguns profissionais chamam de catálogo de serviço, né? Então isso aqui é uma coisa que tem que ser bem elaborada, bem pensada, configurada legal para atender o seu sistema.